Maltinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É daquelas apresentações que eu vou fazendo várias vezes ao longo da stream, porque depois, para ver qual é o vídeo que eu aproveito para cortar e pôr, já sabem, vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas às 20 horas no canal do YouTube. Por isso, maltinha que anda por aí que ainda não segue, sigam o canal do YouTube, porque os reacts às principais entrevistas, às principais reportagens que nós vamos vendo aqui ao longo da semana, acabam por ir para lá os cortezinhos. Se vocês já estão a ver isto no YouTube, deixem o vosso like e apareçam nas streams quando puderem, não é? De segunda à quinta-feira, entre as 22 e as 23, mais perto das 23 do que das 22. O que é que vamos ver hoje? Toda a gente viu ao longo do último ano, pelo menos acho que foi no último ano que a coisa ganhou assim um bocado mais de impacto, o aparecimento e o crescimento do mercado, que é o mercado dos mercados, em que basicamente vocês podem apostar em tudo o que vocês quiserem. Atenção, isto não tem nada a ver com gambling, isto é um vídeo informativo, vamos ver uma reportagem da BBC Brasil, o link depois da reportagem fica aí na descrição. Polymarket deu muita polémica, porque basicamente permite-te apostar em praticamente tudo. Tivemos o caso das eleições presidenciais, que chegou a ser um dos mercados mais movimentados daquela altura, ou seja, a aposta de quem é que iria ganhar as presidenciais em fevereiro. Foi fevereiro, se não me falha a memória. E a BBC resolveu lançar uma reportagem sobre isso que nós vamos passar a ver. Deixa-me só ver aqui. Vamos lá então. Já movimentava muito dinheiro. Aí, de início. A guerra entre Estados Unidos e Irã já movimentava muito dinheiro antes mesmo de começar. Mais de $500 bilhão foram colocados em jogo por gente que tentou adivinhar quando as forças militares americanas $500 bilhão de dólares são 500 milhões, ok. disparariam contra o território iraniano. É um mercado novo e nele outros bilhões de dólares giram em torno do resultado de eleições. 50 milhões, quem é que vai ganhar as eleições do Brasil? Epá, isto a malta, ainda mais isto que é um mercado que não é regulado, não é? Epá, isto movimentar estes valores de dinheiro é uma loucura. De quando duas mega celebridades vão se casar, da chance de um apocalipse nuclear e até da volta de Jesus Cristo ao mundo. Mano. Pois é, tudo isso está acontecendo. Mano, apostar na volta de Jesus Cristo ao mundo, SpaceX quantos lançamentos é que fará este ano? Sendo no mercado de previsões, ou mercado de predições, uma nova área financeira que é febre entre os americanos e está chegando ao Brasil. Mas muita gente... É pá, tipo este, quem é que vai morrer em Euphoria Season 3? Tipo, imagina, há malta que sabe isto, não é? Os roteiristas, os atores, os produtores... questiona se não é uma bet com nome e regras ligeiramente diferentes e se é ético fazer contratos sobre eventos que envolvam sofrimento humano. Sou Shin Suzuki, repórter da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu explico como funciona o mercado de previsões e como ele pode influenciar o jeito como nós encaramos o nosso próprio futuro. Pá, se a questão do jogo já levanta imensas questões, não é? Eu concordo com o repórter Shin Suzuki, este tipo de jogo ainda levanta mais, não é? Quando tu podes apostar, por exemplo, num evento como uma guerra que está a causar sofrimento a tanta gente, tenho muitas questões em relação a isto. Apostas que vão além do... Alguém da malta que está aí, já alguém alguma vez usou o Polymarket? É que isto é muito giro e eu estou farto de ouvir falar disto na net. Mas eu nunca conheci ninguém, eu nunca usei, e nunca conheci ninguém que efetivamente tivesse usado. Falou-se, claro, teve o boom, então nas presidenciais com caralho, não se falava de outra coisa, até chegámos aqui a ver como é que estava a tabela e tudo. É ilegal em Portugal, mas sabes que há muita malta que acaba por jogar nessas merdas mesmo não sendo legal. Nunca usei, nem conheço ninguém que tenha usado. Pois, mas é isso, cara. Isso com o VPN, de certeza que a malta a ir lá. Agora a questão é isso, é que isto teve um hype bué da grande.
bué da gente a falar nisto, mas efetivamente eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém que efetivamente... Conheço muita gente que tenha ido lá ver as apostas e dizer, olha, não sei quem está à frente, não sei quem está à frente, mas jogar... Não, só vi os tops de centro de emprego. Só vi o Lopes, ok, centro de emprego. Fez na altura um vídeo sobre isso e apostou numa coisa estapafúrdias. Opa, pode ser um scam do número 3.0, não te digo que não. Parece-me que tem um bocado mais de tem um bocado mais de confiança do que isso, porque pá, mexe mesmo muito dinheiro. Meu. Estamos a vir lá um mercado que tinha 500 milhões. Não é dinheiro de brincadeira, não é brincar. Mas que tem muito potencial, porque lá está, a partir do momento em que não é regulado, pá, pode acontecer tudo. É isso, Bernardo, imagina. Não é um site qualquer, é o que eu quero dizer. Os sítios em que isto é referido, muitas vezes já é usado como referência para te saber se uma tendência está mais para um lado ou para o outro. O valor das apostas nas presidenciais chegou a passar na SIC, chegou a passar nos jornais. Ou seja, a malta estava a dar uma visibilidade a isto porque é um esquema mascarado de aposta, não é? Mas é aposta. Pá, mas este mexe mesmo muito dinheiro. Um pequeno histórico. Esporte, como adivinhar o nome do próximo bebê da família real, são realidade há décadas em países como o Reino Unido e a Irlanda. Mas o mercado de previsões que explodiu agora é diferente. Ele tem origem no experimento de 3 acadêmicos da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, em 1988. Estudantes e funcionários registraram palpites sobre quem ganharia a eleição presidencial americana daquele ano. A média dos palpites acertou não só o vencedor, o republicano George Bush, como a porcentagem dele no voto popular. E isso chamou a atenção de economistas e cientistas políticos. Nos anos 2000, empresas da era.com se inspiraram no experimento da universidade. Espera lá, as percentagens que eles recolheram bateram certo que a eleição foi isso? Palpites acertou não só o vencedor, o republicano George Bush, como a porcentagem dele no voto popular. E isso chamou a atenção de economistas e cientistas políticos. Nos anos 2000, empresas da era.com se inspiraram no experimento da universidade e ofereceram a chance de ganhar dinheiro com previsões de eventos de vários tipos. Mas problemas com a agência que regula os mercados financeiros nos Estados Unidos fizeram com que a ideia não fosse para frente. Pois claro, porque principalmente a partir do momento em que estes mercados podem ser qualquer coisa, pá, tu podes ter um mercado que pode muito bem ser controlado. Como, por exemplo, o que eu vos estava a dizer agora há bocado do caso de quem é que vai morrer na terceira season de Euphoria. Tipo, há malta que sabe perfeitamente quem é que vai morrer na terceira season de Euphoria desde que ela foi gravada, desde que ela foi escrita, não é? A grande virada aconteceu a partir de 2020, com o surgimento de 2 empresas que hoje dominam o mercado de previsões, a Polymarket e a Kalshi, que tem como a Kalshi não conhecia, nunca ouvi falar. Como cofundadora a brasileira Luana Lopes Lara. Segundo a revista Forbes, ela é hoje a bilionária mais jovem do mundo que não é uma herdeira. Mas, novamente, reguladores federais colocaram dúvidas sobre a legitimidade do mercado. A Kalshi foi acionada. Gira, é muito gira a senhora. A moça, que deve ser mais nova que eu. Na justiça pelo governo Joe Biden, porque queria oferecer um contrato para a eleição, prever qual partido controlaria a Câmara e o Senado americano. Só que a decisão judicial foi a favor das empresas, e isso mudou tudo. Em 2024, pela primeira vez em mais de 80 anos, os americanos puderam apostar em quem ganharia a eleição presidencial, que marcou a volta de Donald Trump para a Casa Branca. Aliás, Donald Trump Jr., o filho do presidente, tem papel de conselheiro na Kalshi e na Polymarket. E na Polymarket ele também é investidor. Questionado sobre um possível conflito de interesse... Até porque há aquele mito que há alguém dentro da Casa Branca, alguém do círculo próximo do presidente, que sempre que está para acontecer algum evento no Irão, dizem que faz as apostas no sentido correto e que se tem ganho muito dinheiro. Há algumas contas assim meio suspeitas. Agora, claramente, o filho de Donald Trump ser conselheiro das 2 empresas e ao mesmo tempo investidor,
sendo que o pai dele é que toma uma data de decisões com as quais ele pode ganhar dinheiro ali, sem fazer nada. Tipo, é o pai dizer-lhe onde é que vai apostar, o que é que vai fazer e ele apostar no sentido. Tipo, isso é conflito de interesses, não é? Polymarket ele também é investidor. Questionado sobre um possível conflito de interesses, Trump Jr. diz que não negocia nessas plataformas nem age dentro do governo em nome delas e que só presta serviço de aconselhamento estratégico. As duas empresas agora têm autorização para operar. Juro, Joca. Juro pela minha morte. Não dói nada. Claro que não. Então, eu lá uso isso, eu lá faço força por isto, eu lá aposto nessas plataformas. Juro, Joca. Como negociadoras de derivativos, um tipo de investimento do mercado financeiro. São contratos que o valor vai depender do preço futuro de uma commodity, tipo ouro, petróleo ou café, e também de um índice financeiro como taxa de juros ou cotação de uma moeda. Toda essa conjuntura fez o mercado de previsões decolar. Uma consultoria estima que até o fim da década, a movimentação anual pode chegar a $1 trilhão. Mas Caralho. alguns estados americanos ainda contestam na justiça se na prática tudo isso não é aposta. Até porque Kaush Polymarket... Espera aí, o trilhão americano é 50 mil milhões, é isso, não é? Não. Isso é o bilhão. Bilhão é 1.000 milhões. Trilhão é 500 mil milhões. Meio trilhão. oferecer Um trilhão são 1.000 bilhões, é isso? Caralho, uma foda. 1 trillion. Ora bem, tem... Aqui é 1 milhão. Ai não, é mesmo 1 milhão. 1 milhão de milhões. 1 million... 1,000 billions, exatamente. Ou seja, 1 milhão de milhões. 1 milhão de milhões ou... É isso, 1 milhão de milhões ou 1.000 bilhões. Aí é bem. a $1 trilhão. Mas alguns estados americanos ainda contestam na justiça se na prática tudo isso não é aposta. Até porque Kaush Polymarket ofereceram contratos sobre esporte. O campeão do Super Bowl, a final do futebol americano, foi tema de um contrato de evento. Esse, aliás, é o termo usado pelo mercado de predições, contrato de evento. O termo aposta, ou bet, é muitas vezes evitado. E realmente existem diferenças técnicas entre mercados de previsões e bets. É isso que a gente vai entender agora. Quem já viu propaganda de bet num jogo de futebol, já deve ter visto o termo odds, que significa chances em português. Numa aposta, existem diferentes odds, ou seja, índices para a vitória do time A, empate ou vitória do time B. As odds também dizem quanto leva quem ganha a aposta. Quem define o valor das odds são os sites de apostas. Eles usam algoritmos alimentados por estatísticas, modelos matemáticos, analisam a situação atual do time e colocam aí também a própria margem de ganho. Os sites de apostas são uma versão moderna do que no Brasil é conhecido como a banca. Os apostadores jogam contra a banca e vice-versa. Polymarket e Kaush dizem que não são uma banca. Elas agiriam mais como intermediárias, só cobrando uma taxa na disputa entre pessoas que de um lado acreditam sim na ocorrência de um evento e do outro pessoas que não acreditam na ocorrência desse evento. E como isso... Pá, isto lembra muito o conceito de bolsa de apostas, por exemplo, daquela casa que é muito usada pelos traders, que é a Betfair, em que basicamente as odds não são fixas pela casa, mas sim pelas pessoas que vão entrando de um lado ou do outro e que vão fazendo o valor subir ou descer. E tu não é a casa que define, é o mercado, a banca. Funciona. Cada contrato é negociado num valor entre 1 centavo e 99 centavos, mas cada investidor ou apostador pode colocar em jogo a quantidade de dinheiro que quiser. Pode comprar milhares e até milhões de contratos. Mas vamos simplificar. No exemplo, a pessoa paga 65 centavos por um contrato dizendo que vai chover no próximo dia 1º de junho em uma cidade, por exemplo, Vitória do Espírito Santo, e ela acerta.
Com isso, ela leva R$1 e tem um ganho de 35 centavos. Se fizer sol e ela errar, ela perde os 65 centavos investidos. O valor do sim ou do não vai flutuar dependendo da procura das pessoas por uma das duas possibilidades. Se o sim está cotado em 65 centavos, o mercado acredita que tem uma chance de 65% de chuva em Vitória. Essa aposta ou contrato não poderia ser oferecido no Brasil, porque hoje no país só as bets têm uma regulamentação. E ela diz que apostas devem girar exclusivamente em torno de, abre aspas, eventos reais de temática esportiva ou eventos virtuais de jogos online. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda falou para mim que apostas sobre quem será o vencedor do Oscar, quem será o novo Papa ou sobre a queda do presidente de um país não se enquadram nas categorias de apostas de cota fixa legalmente previstas e autorizadas. Mas lá está, foi o que eu disse. A partir do momento em que isto atinge um nível internacional, um nível mundial, a malta, seja permitido no sítio ou não, a malta arranja maneira. Era bom que desse para bloquear, era bom, mas somos realistas, vivemos no mundo da internet, não é possível. Durante meses, startups do mercado de previsões operaram no Brasil, mesmo sem uma regulamentação ter sido oficializada. Esse site, por exemplo, dizia invista a partir de R$1 e dava como exemplo de contrato os Estados Unidos vão invadir outro país em 2026. Esse outro oferecia uma disputa a respeito do início de uma guerra civil na Venezuela. Eu procurei os responsáveis pelas empresas, mas não consegui resposta. Eu perguntei em março para a Comissão de Valores Mobiliários, o órgão federal que fiscaliza o sistema financeiro, se existia autorização para esses sites operarem. A CVM não me respondeu sobre esse ponto, mas disse em nota que acompanha no âmbito de suas competências legais a evolução de iniciativas no mercado de capitais e está permanentemente modernizando a regulamentação. A advogada Sofia Monteiro Signorelli fundou a Associação Nacional de Mercados Preditivos e diz que quer conversar com as empresas para formar uma frente de diálogo com o governo. A ideia da associação é a gente poder acompanhar essas melhores. A minha questão é: há algum sítio no mundo em que seja legal? Ou só há sítios que ainda não têm legislação sobre o assunto? É que todos os sítios em que isto não é, das duas uma, ou é totalmente ilegal ou não está incluído na lei ainda. Práticas, né, ser um ambiente para diálogo, né, diálogo tanto com o setor público de forma unificada, quanto com o setor privado. Embora haja diferenças técnicas, há uma preocupação de que os mercados de previsão causem os mesmos problemas sociais das bets. A questão do endividamento é um tema que está presente cada vez mais nas conversas do dia a dia. Mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas, um recorde. E as bets são apontadas como parte do problema. E a pessoa muitas vezes nem entende nada daquele esporte e está apostando. Mais pela aventura, pela adrenalina, né, pelo espírito, pelos estímulos que recebe para fazer isso, do que propriamente por um envolvimento com o esporte. E depois que as apostas ficaram mais acessíveis e passaram a ser feitas com poucos cliques no celular, essa preocupação aumentou ainda mais. As pessoas ficam capturadas por esse tipo de desafio, aventura, né, tentativa, e até movidas por frustração e desejo de uma melhora econômica imediata, né, de um milagre econômico, né? De repente, com essa aposta, eu pago a minha conta do final do mês. E os resultados a gente já sabe quais são, né? Vício, tudo pode ser um vício, né? Eu acho que a vida ela é feita de equilíbrio, né? A gente pode se viciar em literalmente tudo, né? Então dizer que não tem vício de preditivo, eu estaria mentindo, porque a gente pode ter vício em qualquer coisa. Agora, o nível de proteção que a sociedade precisa oferecer para esse consumidor desse tipo de serviço, ele é diferente do nível de proteção que a sociedade precisa oferecer para o jogador de um jogo do tigrinho. E os mercados de previsão também são alvos de crítica de que, com frequência, oferecem contratos que envolvem sofrimento humano. A Polymarket, por exemplo, já ofereceu um contrato para adivinhar se haveria deslocamento em massa da população atingida pelo conflito em Gaza. Mas além dos questionamentos... Mas há aqui uma coisa que eu não estou a perceber bem, que é... A grande diferença é, claro que isto, comparado com uma slot ou comparado, lá está, com o tigrinho, eu sinceramente não sei bem como é que funciona a cena do tigrinho, mas também parece que é um jogo de sorte ou azar, tipo casino, não é?
Mas acho que isto é muito parecido. É muito difícil diferenciar isto de uma aposta normal. Vocês não acham? Isto é aposta só que em eventos diferentes. Não é sobre eventos desportivos, mas isto ser um mercado preditivo ou aposta, pá, sinceramente, lá mesmo chose, não é? Parece-me a mesma coisa. Éticos, há dúvidas sobre se é possível juridicamente enquadrar um contrato como esse sendo parte do mercado de derivativos. Então, todos os exemplos que ele dá do que um derivativo pode ser são diferentes do deslocamento da população na faixa de Gaza. O mercado de predição, ele tem elementos do mercado derivativo, mas ele também tem elementos do mercado de bets. Hoje, com o arcabouço legal que a gente tem no Brasil, eu acho difícil enquadrar esses contratos de predição como derivativos. Você acha que tem algum problema ético em ter contratos de eventos em torno de guerras? Partindo dessa premissa que o mercado vai ter um bom funcionamento, de que forma apostar sobre o que vai acontecer ou não vai intervir efetivamente num desastre de acontecer? Que aí sim eu acho que teria um problema ético, né? De você efetivamente se envolver para que aquele desastre acontecesse ou não. Então... Pá, é uma postura interessante, atenção, é uma pergunta interessante, não deixa de ser uma pergunta interessante. Se for um evento em que a aposta te pode fazer agir ativamente para que algo de mal aconteça, óbvio, proibido completamente, não faz sentido. Agora, numa cena que tu não tens controlo, tu tentares prever se vai acontecer ou não, tu não tens influência nenhuma no evento. No entanto, estás a apostar num evento que pode... Pá, isto é muito cinzento, porque pode causar muito sofrimento a muitas pessoas. Tipo, isto é mesmo bué cinzento. Difícil, pergunta difícil. Eu não vejo, de verdade, um problema ético com isso, não. No final de abril, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que entrou no lugar de Fernando Haddad... Opa, é ético. Pode ser, porque tu podes te sentir mal em estar a fazer dinheiro com a desgraça das pessoas. Eu consigo perceber que se metam questões éticas aqui. No entanto, eu percebo perfeitamente a pergunta. Deu uma entrevista coletiva anunciando que o... Agora vai aparecer aí alguém a dizer: mas tu não apostas no UFC e andam já porrada e há um que perde e outro que ganha e um leva no focinho também ao sofrimento e estás já a apostar. Manos, não vamos ser esse tipo de pessoas, não é? Não vamos ser esse tipo de pessoas. Acesso no Brasil a 28 sites do mercado de previsões seria bloqueado pela Anatel. Os mercados de predição não estão aderentes a essa regulação do Congresso Nacional. Portanto, violam a lei que o Congresso Nacional aprovou, que trata de apostas. Durigan disse que a relação das bets com o endividamento é uma preocupação no governo. O presidente Lula já disse isso várias vezes, o presidente Lula segue muito preocupado com a situação das pessoas se endividando, das pessoas entrando no jogo das bets, e isso poder corroer seja as finanças pessoais, seja a própria coesão social. O ministro disse que é uma ótima forma de ver as coisas, lá se toma. Apostas de luta são as melhores, porque se o gajo que apostaste perder, ao menos ele apanhou também. Yeah. Tipo, não lhe deste tu no focinho, mas alguém deu, não é? Se o gajo que tu apostaste perdeu, tu ficas a ganhar, porque alguém lhe deu no focinho. os sites do mercado de previsões poderão atuar no Brasil, mas terão que se limitar a temas econômicos. E é o que já está acontecendo com a B3, a Bolsa Brasileira, que vai oferecer o mercado de previsões, mas limitado a contratos sobre a cotação do dólar, do Ibovespa e do Bitcoin, e abertos apenas para investidores profissionais, ou seja, que tem mais de 10 milhões investidos. A B3 diz que ofereceu um contrato de... Uou! Um mercado aberto só para entidades com mais de 10 milhões investidos?
evento é uma maneira de atrair os mais jovens. E é um produto com uma simplicidade maior e que por isso ele atingiria outros públicos, inclusive um público mais jovem que ainda não está nos produtos mais sofisticados de mercado de capitais. A XP também anunciou uma parceria com a Caucho, da Luana Lopes Lara, para oferecer a modalidade no Brasil. Outro que também vai entrar no segmento é o BTG Pactual, todos sempre limitados a temas econômicos. E no resto do mundo, os contratos que vão além da economia já têm criado situações muito estranhas. Um repórter do jornal The Times of Israel escreveu uma reportagem que relata ameaças vindas de pessoas que ele identificou como investidores da Polymarket. Em 10 de março, Emmanuel Fabian relatou a queda de um míssil iraniano na cidade de Beit Shemesh. O míssil não deixou vítimas, mas acertou uma área de floresta. Na reportagem, ele cita o que os serviços de emergência registraram oficialmente e mostra um vídeo da área atingida. Depois disso, Fabian contou que passou a ser assediado para retificar o texto e dizer que não foi um míssil que atingiu o território israelense, mas sim fragmentos de um foguete interceptado. O repórter contou que descobriu mais tarde um contrato na Polymarket em torno de quando um ataque poderia atingir Israel, e aí ligou os pontos. Mas as coisas não pararam por aí. Fabian disse que as mensagens mudaram para ameaças de agressão física e até de morte. Você não tem ideia do quanto você está se colocando em risco, afirmava uma delas. O assustador é que as mensagens... Hoje é o dia mais significante da tua carreira. Tu tens duas escolhas. Either believe that we have the capabilities and after you make us lose $900 mil, we will invest no less than that to finish you, or end with money in your pocket and also earn back the life you had until now. citavam... Yeah. Tu tens duas escolhas, ou acreditas que nós temos a capacidade, que temos capacidades e depois de nos fazeres perder $900 mil, nós vamos investir não menos do que esse dinheiro para acabar contigo, ou no fim, com esse dinheiro no nosso bolso, e podes ainda ganhar de volta podes ganhar a tua vida de volta. Aí é bem. Viste aquele gajo que ganhou 30 mil euros porque apostou que a tempestade ia subir, que a temperatura ia subir mais do que o previsto em Paris, e descobriu-se que supostamente ele usou um secador no sensor. Exato, vi exatamente isso. Que ele tinha descoberto onde é que estava o sensor e tinha lido lá a escamaratelhar o esquema. Dados do bairro de Fabian, dos pais e da família. A Polymarket disse ao jornal Times of Israel que condena o assédio sobre o repórter e declarou que os mercados de previsões precisam da integridade do trabalho jornalístico independente. A empresa disse também que suspendeu as contas de pessoas envolvidas, mas não informou se está colaborando com a polícia israelense. Alguns dizem que os mercados de previsão podem se tornar um concorrente para as pesquisas de intenção e opinião, e podem também influenciar como as pessoas encaram eventos futuros e as próprias decisões a respeito deles, como as eleições. A Polymarket cita frequentemente o termo sabedoria das massas, para dizer que o mercado de previsões é um indicativo do que o futuro vai trazer. Um estudo analisou os sites de predições nas eleições presidenciais americanas de 2024 e disse que encontrou dados que mostram falta de precisão e racionalidade nas previsões, o que desafiaria essa ideia de sabedoria das massas. E os pesquisadores falam que, corretas ou não, as expectativas do mercado podem influenciar como o público enxerga o resultado de um evento futuro. É exatamente igual às sondagens, malta, mas aqui eu percebo, concordo que influencia, mas é exatamente igual às sondagens. Nós todos sabemos que, principalmente quando há eleições, naquelas últimas semanas em que saem várias sondagens, a opinião pública é toda dominada, a opinião pública interessada naquele assunto, neste caso estamos a falar de eleições, é dominada sobre a análise das sondagens, não é? Ok, se estamos a ver que determinado candidato pode ganhar e não é o nosso, mas há um da nossa ala que se calhar podia ganhar, eu se calhar em vez de votar no que eu quero votar, vou votar naquele que tem hipótese de ganhar. A tal história do voto útil. Por isso, sim, isto tem proteção contra o voto útil. Mas é o que a malta faz, não é? Mas já há problemas no presente, os conflitos de interesse. No sistema financeiro, investir com informação privilegiada é crime.
Por exemplo, Pois. vamos dizer que um amigo seu trabalha numa empresa e te conta que essa empresa está prestes a quebrar. Se você vender as ações que tinha dessa empresa porque teve acesso a essa informação, isso é considerado não só injusto em relação a outros investidores, como pode levar a um processo judicial. A invasão da Venezuela pelos Estados Unidos e o ataque contra o Irã levantaram suspeitas de que alguém estava fazendo dinheiro no mercado de previsões sabendo demais. Na véspera do ataque ao Irã, mais de 150 contas na Polymarket colocaram o equivalente a 4 milhões e meio de reais no lançamento de uma ofensiva americana contra Era isto que eu estava a falar. Teherã. O jornal New York Times pediu uma análise sobre a movimentação naquele dia e a conclusão foi de que o volume foi fora do normal para algo que se concretizou logo no dia seguinte. Já no caso da Venezuela, as coisas ficaram mais sérias. Tem um militar sob suspeita. O soldado americano Gaynon Ken Van Dyke, das Forças Especiais, envolvido na operação militar que capturou Nicolás Maduro, está preso por ter apostado na Polymarket sabendo que a operação ia acontecer. Van Dyke faturou o equivalente a 2 milhões de reais no site. Em uma audiência na justiça, Van Dyke disse que era inocente. A Polymarket tem evitado se pronunciar sobre esses casos. No evento, o CEO da empresa admitiu que informação privilegiada era, abre aspas, uma questão complicada. Mas disse que os mercados de previsões... É que tu nem tens muito bem como controlar, não é? Ok, tu és uma pessoa que não pode apostar porque estás diretamente envolvida com aquele mercado. Mas há sempre um amigo, há sempre um familiar, há sempre um desconhecido em quem tu dás uma percentagem. Imagina, há tanta maneira de contornar isto, que é uma coisa surreal. São uma poderosa ferramenta de informação, mesmo em zonas de guerra, contexto dos dois casos. Congressistas americanos já apresentaram propostas de lei para impedir funcionários de alto escalão do governo de fazer transações nesse mercado. Eu mandei perguntas sobre diversos pontos levantados no vídeo para Polymarket Couch, mas não obtive resposta. Muito ainda deve se falar sobre o tema no mundo, inclusive com especialistas questionando se os problemas das bets podem se multiplicar. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixa nos comentários. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Bem, a minha opinião é um bocado, fui dando um bocado ao longo do vídeo, que é tipo, eu percebo que fazer este tipo de aposta neste tipo de mercados todos é apelativo. Não consigo encontrar a diferença entre isto e as bets normais. Acho que é muito da mesma coisa, por isso acredito que os efeitos nefastos sejam muito próximos também das mesmas. Mas cada vez isto está a ganhar mais relevância. Foi o que eu vos disse, nas presidenciais nós víamos a análise das odds tipo diariamente. Se é ou não um bom standard para avaliarmos a nossa população jovem, não sei. Não tenho conhecimento para perceber que tipo de público é que joga neste tipo de mercados. Até porque foi o que eu vos disse, eu não conheço mesmo ninguém que tenha já usado o Polymarket. Muita gente a falar, muita gente a usar como padrão de as coisas estão mais para aqui, mais para ali, mas a usar mesmo nunca vi ninguém, nunca. Maldinha do YouTube, para vocês, ficamos por aqui, até ao próximo vídeo, nós aqui ainda vamos ver mais um, mas fiquem bem, até a próxima, fui.